Bom, eu achei que a minha passagem pela presidência da Câmara, no primeiro mandato, que foi de 93 a 96, eu não pude fazer parte da mesa nem como secretário substituto, porque ainda tenho, não sei por que razão, no Estatuto da OAB, que quem ocupar a mesa diretora é obrigado a ser licenciado à advocacia. Daí já no segundo mandato, que 2004 a 2008, que aí eu quis voltar já em pós-graduação em Direito Público, Direito do Trabalho, Previdenciário, enfim, mas principalmente Direito Público, que era um compromisso que eu tinha de organizar e se ver hoje a reforma da lei orgânica, a reforma do regimento interno, a reforma do estatuto ali que aconteceu em 2006, a maioria dos relatórios fui eu que fiz. Claro, contando com os demais vereadores, mas trazendo a minha experiência de fazer justamente essa pós-graduação em Direito Público. E acho que avançamos bastante, porque fizemos um planejamento. Foi a primeira vez que não é a maioria, como agora é quem tem a maioria banca, porque é uma coisa interessante, me custou até a amizade do prefeito, meu compadre. Mas enfim, eu fui eleito pelo PT. E foi eleito um do PDT, terceira pessoa, o PDT também teve um candidato, e o PP e o PMDB, na época. E aí nós sentamos, antes da primeiro mandato, e queriam fazer, só ficar eu fazendo parte do MDB para não deixar o PP assumir a presidência da Câmara. Eu achei que não era justo, até porque na proporcionalidade, o PP tinha 4 vereadores, MDB 3, PDT 1 e PT 1. Então eu fiz a proposta, vamos fazer um ano cada partido. Dar a presidência para o PP no governo do MDB. Mas não se trata de questão política, eu sempre fui naquela questão, vamos governar corretamente e cada um que exerça o seu momento. Daí então foi, primeiro ano a Naura foi presidente, 2006 foi o Lencastre Forest, o GOG, 2007 o Dirceu Risotto, e daí 2008 me licenciei da OAB e vim foi assumir a presidência. Ali foi que a gente viu um desperdício de dinheiro que era terrível, que era com cópias. Vai um projeto de lei, tira a cópia de todo o projeto de lei e anexos para cada vereador. Daí depois aprova, faz toda a lei e uma cópia para cada um. E ali nós fizemos uma informatização, foi no meu governo, na minha administração da presidência, claro, em conjunto com os demais vereadores, compramos um notebook e a partir dali toda a tramitação começava a ser eletrônica, então só de papel economizamos um monte. Outra coisa que tinha na Câmara, infelizmente, e é verdade, a quantidade de folhas A4 que saíam. Fazia ofício para um para outro, escrito, e eram milhares de cópias. E aí eu resolvi fazer, botamos a logomarca, um fundo, com a logomarca da Câmara. E aí começou a sobrar folha, né? Porque daí não podia usar para atividades próprias, então foi uma coisa que eu achei interessante. E também aquela situação de dar oportunidade, como disse, para todos os partidos se expressarem. E sim, tivemos divergências e tudo, que é normal da política, mas saí da política com uma tranquilidade. Não concorri, uma decisão minha, não concorri mais, terminei o mandato, restabeleci minha OAB e fiquei com amizade com todos, que no início achavam que eu, como hoje penso, hoje estou com a certeza que o PT vai só criar confusão. E no fim fiz projetos, relatei projetos com todos os vereadores, todas as bancadas, uma construção conjunta, como eu veria a política ainda fosse desse jeito. Mas do jeito que está, é muito difícil hoje. Mas eu acho que foi produtivo, como foi dos outros também. Eu fui produtivo. E tem uma situação só que esta eu reclamo, reclamei pessoalmente no Tribunal de Contas em Porto Alegre. Depois que eu saí da Câmara, eu fiquei tranquilamente mais uns 5 anos respondendo um processo, fui na turma condenado e no pleno eu consegui a absolvição, porque foi feito uma lei na época da Naura para o contador diminuir 20 horas ali, 20 horas fora. Também foi feito compra de uns uniformes, umas coisas assim, que foi igual, na gestão do GOG, sem problemas. Aprovadas as contas da Naura, aprovadas as contas do GOG, aprovadas no Dirceu, e eu me apontaram. Minha defesa foi justamente
aquela situação. E aí fui lá em Porto Alegre, e na hora do debate, perguntei. Esses mesmos fatos foram aprovados em 3 legislaturas, 3 presidências na legislatura. E o meu foi pego. Me identifica a razão César Viola, que não é um político, ele é um técnico do tribunal. Resolveram apontar. Eu disse não, olha os partidos. E foi uma perseguição que eu tive, mas graças a Deus daria de devolver 50 e poucos mil, e daí terminei, acho que foi em 2013, se não me engano, que eu consegui a absolvição no pleno do tribunal, porque eu teria que devolver por um ato que eles aprovaram e foi dado sequência. Então a política tem dessas coisas que a gente tem que engolir, por isso que às vezes a gente pensa, e o pessoal pede, por que não volta para a política? É difícil lidar com isso. Às vezes eu fico pensando que efetivamente a política não é lugar para pessoas sérias. Porque, sérias que eu digo assim, de querer ter uma ideologia, uma definição. Portanto, acham que, até o próprio eleitor, estou dizendo que é o candidato, acham que se você quer ser certinho, que a política é para ter vantagem, é para ganhar coisa na hora da eleição, para ter favorecimento, e eu não gosto disso. Às vezes eu tinha, e bem na época foi, divergência dentro do meu próprio partido, porque eu tinha que tomar uma posição que não era do interesse deles, mas eu vim para fazer uma coisa certa, eu não vim para tentar facilitar a vida dos outros. Sim. Mas enfim, é uma longa história, uma boa experiência. Eu acredito que foi justamente isso, que em que pese nós tínhamos um debate muito grande, se acirrava bastante o ânimo, geralmente entre o líder do governo, o Antônio Borrell de Conto, e o Lancaster Foreste, líder da oposição. Diversas vezes eu interrompia a sessão, ia lá, fazia reunião da mesa, aquela questão, chamava um, chamava outro, para dizer o seguinte, me deixem eu terminar o meu trabalho. Sabia, e às vezes tinha que, se não vou ter a deselegância de cortar o microfone, que às vezes o debate ficava acalorado. Então, quando via que estava acalorado, nenhum líder pedia reunião de bancada, eu pedia, dizia assim, vamos fazer reunião de mesa. E sempre fomos para o entendimento, como eu disse, sair com uma amizade grande. Então, foi poder conciliar, na função do presidente, aquele momento que era bastante forte, o embate entre os dois partidos, o MDB e o PP, acho que era PP na época, enfim, uma progressista de hoje. E terminasse no entendimento, fazendo confraternização todos juntos e aproximar as pessoas, porque a política eu entendo que deva ser isso, de você ter o teu debate, ter a tua ideia, de você argumentar, ser incisivo na defesa do que tu pensas, mas também não ir além disso, não tem lugar para amizade. Então é nesse sentido. Então as confraternização que fazíamos, a melhoria, houve uma resistência grande, e foi conversando ali, porque no início, qualquer implantação que tu faça do processo eletrônico lá dentro da Câmara, a digitalização, ter mais aquilo ali, então era muito difícil. E também aquela questão que eu organizei toda a parte, a forma dos pareceres, as reuniões das comissões, como fazia, então acho que foi importante, não que eu fosse melhor que qualquer outro, mas às vezes mesmo você pode até ser advogado e ter dificuldade de fazer. Aí tinha muita gente que não conhecia, por exemplo, a Lei Complementar 95/98, que trata da redação das leis. O primeiro artigo tem que dizer isso, não pode ter mais de 2 objetos na lei e tal. Então eu fui dialogando, fui conversando, e aí por isso, o vereador que disse assim, eu quero fazer aqui, padronizar as cores dos táxis. Como é que eu faço? Então, pegava, fazia o projeto inteiro e entregava. Então assim junto, não precisa, é teu, projeto do hino. Como é que se fazia o projeto do hino? Tentou, foi indo, chegou na minha presidência, agora eu te ajudo, eu sei como fazer. Mas assinamos juntos, não, é teu projeto. E daí até hoje as pessoas são gratas, os vereadores, os colegas, porque eu procurava muitas vezes ajudar, mesmo que eu fizesse, eu tinha ideia, eu fazia o projeto todo, mas eu não queria participação. Eu só ajudei, porque eu vim com aquele objetivo. Eu retornei à Câmara. Eu quero ajudar a melhorar essa legislação, porque ela está atrasada bastante. Como até hoje, tem coisas que estão bem desconexa ainda, embora foi feita reforma no ano passado, tanto do Estatuto, o Plano de Carreira do Magistério, mas tem várias situações que colidem. E que não é que as pessoas não sabem, não tiveram a oportunidade de cursar Direito e fazer pós-graduação em Direito Público. Então isso tudo favoreceu. Sou grato pela companhia, tenho um carinho, uma lembrança de todos os vereadores, que foi um belo convívio que eu tive na Câmara.
Eu acredito que foram dois, basicamente. Um, aquilo que eu falava de implantar o processo legislativo eletrônico. Assim como ocorreu na OAB, os advogados mais antigos não queriam entrar na era da internet, digitalizar documento, queriam fazer tudo pelo processo físico, um protocolo, ficar com uma cópia. Então foi tanto que eu consegui abrir a licitação lá depois da metade do ano. Então fizemos, acho que, quando muito, 2 meses, e daí terminou meu mandato e eu não concorri. E daí ficou. E os aprimoramentos aconteceram posteriormente, mas acredito que deu tão certo que hoje, se fosse pedir para os atuais legisladores, talvez eles não quisessem mais voltar no processo físico. E um segundo, e que é o mais incrível, que das coisas da política, que muitas pessoas não sabem, mas acontece aqui em Marau, é de que eu, na presidência, foi combinado em 2005, vamos construir a sede própria com a Naura. O GOG, então, fez o projeto para construir atrás do prédio da prefeitura aqui. E foi, o projeto veio, a associação comercial fez, foi pago o projeto e tudo, e não vem verba, e não tem verba. Não aprova o projeto, foi aprovado quase em dezembro. O GOG não pôde fazer. E havia boicote até, inclusive, de vereadores que achavam que, daquela legislatura, que não deveria ser ali. Tanto que, em 2007, o Dirceu Risotto conseguiu com a administração uma quadra para fazer um espaço grande para estacionamento, que é aquela onde está a escola Frei Wilson hoje. E daí estava tudo certo. 2008 iniciei o projeto, discutimos com a Associação dos Engenheiros, um líder de cada bancada, aprovamos, tem que ser aqui, fizemos uma expectativa de ter vaga para 15 vereadores. Hoje tem só 9. Mas a gente dizia, pode ser, hoje na verdade tem população para 13, ficou em 9. Então não adianta fazer com 9, como apertado como está, é uma Câmara que por poucos anos ela fica imprópria para o uso. Então fizemos um prédio grande, maior, só que daí estava viajando no último dia para encaminhar o orçamento para a Câmara, recebi uma ligação do secretário da administração, o Quimento, Edgar Quimento, dizendo que era para comparecer na prefeitura, vem aqui que temos um problema. Isso eram as 4 da tarde. Ele disse, estou viajando, parei na beira da estrada, volto só na segunda. E ele disse, olha, aconteceu isso. Se passamos e não botamos orçamento para a obra da sede. Ele disse, olha, sem isso, nós vamos rejeitar o orçamento. É a autonomia da Câmara. A verba tem que vir e nós é que decidimos o que faremos. Ele se comprometeu, então, a enviar um projeto de lei complementar, para complementar o orçamento, uma emenda modificativa, na verdade, para colocar verba para a construção. E foi, não aparece, não veio, o prazo correndo, e aí o que eu fiz? Fiz várias emendas, tirando o dinheiro de outras e botei de volta o dinheiro aqui. Estava nas emendas, era a decisão da Câmara e nós iríamos aprovar. Daí também, numa quinta-feira, nos chamaram na prefeitura, o prefeito Zanquim, chamou toda a bancada do MDB e se comprometeram assim, a eles votariam sem mexer no orçamento, porque eu tirava verba de onde eu achava que era possível, né? E eles queriam fazer uma retirada única. Ele disse, então nós vamos fazer uma suplementação. Fui para a Câmara, tá? Nada. Não acredito. Mas eu tenho aqui toda a bancada do MDB e também o Dirceu, que era o PDT, toda a base do governo que está dizendo que vem. Eu vou esperar. Mas eu não acredito, porque o que foi feito é um desrespeito não a esse vereador, não ao presidente, é a Casa Legislativa, que quer, que já tentou 2 vezes e isso é boicote e não vai sair. E de fato, terminou meu mandato e não veio verba. A única vez na história, desde que se decidiu construir a sede própria. Então faz mais de 10 anos, tranquilamente, que todo ano tem verba para a construção da sede própria. Só não teve no meu mandato, porque fui boicotado pelo hoje deputado, mas na época prefeito municipal, Vilmar Perim Zanquim. É dessas coisas que a gente sai da política conhecendo diferentemente as pessoas. Pouca gente sabe, mas isso ocorreu. Então foi um desafio grande, que era um desejo, como disse, da Câmara, Lancaster Forest, os próprios vereadores do MDB queriam, porque participaram da decisão, Dirceu, mas daí sabiam, agora sai, porque o Jair vai fazer. Então qual é o jeito? Cortar a verba.
Então houve uma interferência direta do poder executivo no poder legislativo, e aí foi mais até mesmo uma das desilusões para não concorrer mais. Esse tipo de política não serve para mim. Então foram os desafios maiores que eu tive na minha gestão. Era um momento praticamente de duas forças, embora eu me elegi pelo PT, mas o PT na época estava coligado com o MDB, então só havia disputa duas candidaturas, a situação e a oposição. E mesmo que houvesse, como eu dizia assim, aquelas embates, todos os vereadores debatiam, mas principalmente Deconto e Lencastre, como eu disse várias vezes, enquanto presidente, tive que pedir reunião de mesa, que não precisaria, era para deixar um tempo, 10 minutos, poder acalmar, tomar uma água, ia em cada bancada, conversava, me deixem fazer meu trabalho, esquecem, voltem ali, vocês estão saindo do tema, estão fazendo a parte indevido, se eu cortar o microfone é uma deselegância, né? Mas, como eu disse, a gente divergia, mas se acertava. Muito diferente do que chegou hoje. Hoje aqui é questão de ter medo de estar na política aqui, ou pelo menos, nós do PT, possivelmente não tenhamos candidato. Ninguém quer concorrer, porque só nós soubemos, inclusive eu, meus 60 anos, 35 concorrendo quando primeira candidatura aqui, participei de diversas campanhas políticas e a primeira vez que eu tentei, botei 2 ou 3 vezes a propaganda do meu carro, riscaram, arrancaram, danificaram, perseguiram minhas filhas, e aquela situação, uma pressão psicológica, que então hoje ser de esquerda, ser do PT em Marau, você é eliminado. Então o momento político hoje é de guerra, não é de diálogo, não é de diálogo. Também seria de diálogo, mas não é de você defender opiniões contrárias, mas ter argumentos. Hoje é força. Hoje, não aqui em Marau, mas agora recentemente foi condenado há quase 50 anos uma pessoa que no dia da eleição, porque o Lula ganhou, matou 2 colegas que estavam juntos, quer dizer, não admite o pensamento contrário, parece que tem que ter um pensamento único. Aí essa mesma gente fala de que é ditadura na Venezuela, é ditadura aqui, que tem que acabar com a ditadura, com o comunismo, mas não deixa ninguém pensar diferente, ninguém se vestir diferente, se colocar roupa vermelha te persegue. Então é uma situação, perseguem até padres, que tem tradicionalmente aqui dentro das igrejas, perseguem os padres. Então o momento político, embora de disputas acirradas, era bonito de você fazer campanha, porque ao fim, ganhava ou perdia, vou começar a lutar para, se eu perdi, para daqui 4 anos. Não havia esse confronto, coisa que hoje eu não vejo mais. Até estou curioso para saber como que vai começar os debates, mas ao que terminou na campanha presidencial é coisa de... a não ser que não tenha ninguém de esquerda aqui em Manaus. Se tiver algum candidato de esquerda, é possível que venha da coisa feia, porque agora está mais próximo, inclusive. Um tempo que de intensa disputa, que eu não entendo que tem que ser a política, mas também de entendimento ali no fim, se a minha ideia não passou, a democracia prevalece. Então é nesse sentido, tem que ganhar no voto, tem que ganhar no convencimento, tem que ganhar na importância do projeto que eu faço, mas não na força bruta, porque eu tenho arma, porque eu sou forte, porque eu tenho amigos que são da pesada. Não. Era um momento assim que eu... Por isso que eu sinto saudade. Quando eu encontro com cada um dos vereadores, o mais recentemente, fazia tempo que eu encontrei com o Gog aqui na padaria, e evidentemente aqui dá um abraço, porque quanto tempo aqui, e era um dia que a gente divergia bastante, se acertava no futebol, mas no time, mas não na política. Mas era do jogo, a amizade permaneceu. Eu tenho uma grata lembrança de todos os vereadores que ficaram comigo na legislatura 2004-2008. Na verdade, depois disso aí, eu fiz, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que eu tinha prometido, até para a família, para tudo, que eu não concorria mais, meu ciclo acabou em 2008. Mas em 2012, nós estávamos no dia da convenção, naquela época era 30 de julho, para escolher os candidatos. E eu, como militante, estava lá, olhamos os nomes dos candidatos aqui, o que tinha chance de fazer uma votação maior era o Matheus. Só que eu disse assim, tem que ter o quociente. Não vamos porque o Matheus puxa. Tá, o Matheus puxa. Mas
não me lembro lá, fosse, se na soma dos votos não tiver 2.800, não elege, tem que ter o quociente eleitoral, de forma preocupação grande. E vai, daí saíram até de noite e vamos tentar convencer, porque ficou na dúvida, vamos fazer aquilo ali. Trouxeram mais um nome, eram umas 10 da noite, eu tinha com a família uma viagem para o Mato Grosso, e eu disse assim, olha, não dá. Eu disse, ó, querem, bote meu nome para vereador. Eu vou tentar ajudar para nós abrir o quociente. E fui para Mato Grosso, só deu tempo de registrar, não consegui ser do escritório, não tinha programação nenhuma, mas fiz 300 e poucos votos. E o quociente do Matheus deu por 70 e poucos votos que atingiam. Então era certo que se eu não fosse, aí eu não concorreria, não teria o vereador Matheus. E daí em 2016, de novo naquela situação, nós numa disputa interna violenta, digamos assim, tinha 40% dentro do diretório MDB, 40% PP e 10% era PT. E decidiam tudo. E vai nas reuniões aqui, nos últimos dias para a escolha aqui, não, uma leva querendo coligar com o Josué, uma leva querendo coligar com o MDB. E nós defendendo aqui o restante, vamos ter candidatura própria. E foi debate daqui, debate dali, e aí justamente de novo aconteceu. 10 duas alas se envolveram e me jogaram. Então tá, nós vamos ter candidato próprio, mas eu vou já ir. Aí me colocaram assim, 3, 4 meses antes da campanha, só fiz um pacto. Eu faço debate de rádio, faço propaganda institucional, gravo ali os programas, vocês ajudam os candidatos a vereador e a minha campanha eu faço, mas não vou fazer comício no interior, não vou fazer nada. Mas nós temos que votar para defender nossas ideias, para resgatar, porque o PT está morrendo. Aí fizemos a campanha, a equipe ficou da prestação de contas, é história interna, mas é interessante porque isso tudo é política. Não fizeram prestação de contas, não fizeram os registros, e quando eu recebi intimação das minhas contas foram reprovadas, que tinha um assessor jurídico, que tinha um presidente, que tinha um contador, e nós era só fazer a campanha. E todos os vereadores, sei que fiz o resgate, libertei todo mundo, fizeram a prestação de contas tardia, mas foi aprovado, e também tivemos que devolver em torno de quase R$18.000 entre vereadores e o prefeito, por prestação de contas que fizeram errado. E como era prometido, e eu sabia disso, fechou as portas do partido. E agora, de 600 e pouco, nós estamos com 70 filiados, estamos tentando reconstruir agora com petista, porque a infiltração que foi grande foi para acabar. Outros partidos aqui em Manaus também sofreram essa mesma situação. E era diálogos de pessoas que querem se coligar com o partido X ou o partido Y, nenhum defende o próprio partido. Então tive duas atividades apenas. Claro, sempre para presidente, para deputado, para governador, sempre militando na linha de esquerda. Mas eu tive 2 eleições, nenhuma delas eu queria porque eu não me programei. Eu sempre disse, o partido, depois da eleição do Lula. Se for uma campanha programada, eu posso colocar meu nome. Mas querem deixar para discutir lá na convenção, então não tem, sem programação é loucura de botar uma candidatura aqui em Manaus. Mas enfim, tive 2 experiências. E nessa aqui acho que não votei também, como há 4 anos atrás, não votei para quem fazer campanha. E nessa aqui talvez eu não tenha também. E tive uma decepção no voto, que eu escolhi uma pessoa que pensava ser de esquerda e se revelou bem, extremamente oposto. Nessa aqui talvez eu faça, o que me dói. Mas é possível que na eleição desse ano, pela primeira vez, eu vou votar, vou votar branco, porque não dá. É tudo uma mesma extrema direita e não tem uma outra opção. Então, acho que vai encerrar agora sim definitivamente minha possibilidade de campanha política, porque depois daí vou tirar o pé mesmo. Não dá para estar militando quando, às vezes, dentro do próprio partido tem pensamento divergente. Então, para que me estressar? Eu tento construir um partido, não deu, que toque quem chega, renove os quadros e que refaçam os caminhos que a gente fez. Bom, hoje, na verdade, até interessante. Faço só meu trabalho jurídico, faço aqui, assessoro
algumas prefeituras, Câmara de Vereadores, uma prefeitura, Câmara de Vereadores e o sindicato dos funcionários municipais. Então, por isso, na questão de direito público, de leis e tudo, participo ativamente. E o importante é que tem pessoas que estão pretendendo se lançar, pelo menos 4, vieram me pedir como é que faço, que eu acho interessante, né? Então, estou funcionando quase como consultor de quem pretende entrar na política e que me questiona por que tu não volta para a política. Ele disse, olha, uma que já fiz minha parte do PT, fui 2 mandatos e acho que tem que se renovar. Eu fui, fiz não concorrer, não acredito, quando se fica muito tempo no mesmo cargo, às vezes tu se acomoda. Eu acho que teria que ter oxigenação. Mas tem gente que pede, por que tu não volta? Eu disse, olha, 60 anos, estou bem profissionalmente aqui, e se eu voltar tudo, ter de novo essa situação, não sei. Então hoje eu acho que mais ajuda as pessoas, tem que construir uma base de apoio aqui, tem que ver isso aqui, não, mas eu vou pelo tal partido. Bom, daí depende. Vai pelo partido, se você defender isso aqui, tu não passa. Eles vão ter que tirar fora. Então, para ver, e aí o pessoal se surpreende, os que pretendem concorrer, porque são a favor aos direitos, a não retirada dos direitos, mas vão nos partidos que estão hoje na Câmara e que retiraram. O maior massacre que teve nos direitos de Marau, dos servidores públicos de Marau, foi nessa gestão de Yura Kurtz, com o apoio da Câmara de Vereadores, inclusive, e aqui, mesmo que sendo de pasmar, porque a gente imaginava, tanto que eu votei, que o PSB fosse um partido socialista, um partido, vou dizer, sinceramente de esquerda, mas de centro, e votou favorável em todas as retiradas de direito. Eu digo, depende, se tu vai lá na Câmara fazer um trabalho que tu queres, tu vai sofrer resistência interna, vai ter boicote. Então eu estou funcionando quase como um orientador de quem quer se candidatar, do que pode acontecer, do que é bom, do que é ruim, dos boicotes, quem puxa o tapete, porque o que eu falei aqui eu falo para todo mundo, porque eu tenho que comprovar. Quando você pensa, o teu maior inimigo está no teu próprio grupo, naqueles que você acredita que defendia. Porque, por exemplo, nós éramos coligados com o MDB, PT coligado com o MDB. E quem me boicotou foi justamente o prefeito do MDB. Então, as desilusões vêm. Então, para quem vai começar, tem que saber que não é fácil a vida. Olha, Marau é uma cidade das importantíssimas aqui. E eu atribuo digamos assim, a riqueza, mas a geração de riqueza que dá e a arrecadação que se tem. Porque, veja só, aqui municípios da própria região, aqui a gente acompanha, lutam por orçamento aí de 28, 30 milhões ao ano. Marau praticamente recebe isso por mês. Então é uma cidade pujante. E aquela questão do progresso atrai progresso, porque quando vê que está aí é uma população com uma capacidade boa de renda, tem investidores, tem tudo, então às vezes empresas vêm para Marau para aproveitar essas oportunidades e acabam. Veja o que deu aqui em relação, por exemplo, aos grandes mercados. Vieram vários grandes mercados, todo mundo se instalando aqui e trazendo, por quê? Porque tem um público consumidor muito grande. E o consumo, diferente do que alguns políticos pensam, que é, se você quer combater a inflação, se você quer combater tudo aquilo, você tem que pegar e restringir o dinheiro, tirar o dinheiro da circulação. Se tu quer que o município, Estado, a União, se desenvolva, é justamente isso, dá crédito. Porque na hora que eu for comprar o arroz, o feijão, um material de construção, no meu consumo estou gerando impostos e a arrecadação aumenta. Então o Marau tem, evidentemente, além de, claro, uma sequência de administradores capazes, competentes, mas também a vantagem de você ter as ideias, ter os projetos, mas ter como que executar. Coisa que outros municípios, por vezes, aí que fazem os projetos, a gente acompanha, e é aquela situação, não tem dinheiro para dar contrapartida, a máquina consome quase tudo. Municípios pequenos que muitas vezes vivem só do FPM. O Fundo de Participação do Município, a arrecadação local praticamente não tem. Municípios aqui da região que ainda não cobram adequadamente IPTU, não tem renda própria, é só transferências. E Marau tem uma arrecadação boa também de IPTU, mas de outros tributos aqui, ISS. Então, é a qualidade da gestão administrativa também, mas não adiantaria um bom administrador se não tivesse recursos. Então, esse que eu atribuo a isso a expectativa, e acho que o ciclo aqui, se os novos gestores continuarem
tendo essa capacidade de olhar, de investir bem esse dinheiro, a chance de crescer, de ficar maior ainda, é muito grande. Eu queria ver Amaral numa situação assim, especificamente 2 ou 3 situações, que tivesse, como disse, não é muitas obras, muitos investimentos, é muito show, muita coisa assim, perfeito, ajuda a população. Mas eu queria ver um Amaral mais participativo. Participativo no sentido de ter instrumento de participação. Por exemplo, quando se faz uma reforma da Avenida Júlio Borella, que para mim é a avenida que não tem problema de água, não tem problema de esgoto, não tem problema da rede elétrica, não tem problema de asfalto, e está se revitalizando. E aí a gente insiste, olha, muito dinheiro está sendo colocado. Não, mas nós fizemos a reunião com os moradores, enfim, com os proprietários, foi aprovado. Que Amaral fizesse uma discussão, voltasse um orçamento participativo, com audiências públicas, uma forma de que você consulte não só quem recebe o benefício, mas principalmente quem paga a conta. Porque, olha, tem muitos locais que você pode direcionar esses recursos, por exemplo, onde já está bom, deixa assim. Para a revitalização, na saída da Júlio Borella, dali 2, 3 anos, revitaliza de novo. Segura mais um tempo, faz outro lado. Então, se tivesse mais participação popular, dava para redirecionar esses recursos. E outra situação, agora aqui sim, se alguém ouvir isso, vai dizer, enlouqueceu de vez. Eu, por exemplo, prefeito de Amaral, eleito, eu estabeleci como meta no meu programa, ao término do mandato, fechar no mínimo 2 ISF, Estratégia de Saúde da Família. Mas quer fechar em vez de aumentar? Não, eu quero que volte-se a trabalhar em saúde pública. Eu não quero que se trabalhe tão somente na doença. Em Amaral, o que é, lá de início, na época do Bordinho, na época que eu era assessor jurídico, nós fazíamos médico de família, ele visitava a família, nós fazíamos tudo para prevenção. E hoje, olha o número de consultas, é 13 mil, é 15 mil consultas, tem tantas viagens transportando para fora, e se conta isso como se fosse um grande efeito da administração. E eu acho que se eu vou dizer isso, eu vou dizer, Amaral está doente. 23 farmácias, está vindo mais. Então, na questão da saúde, que nós voltássemos à saúde preventiva. Até porque muitas pessoas estão se medicando de um jeito que pode dar problemas ali na frente. Então, desafios aqui que eu teria. Voltar a fazer, certamente, as pessoas, os administradores não querem orçamento participativo, porque é uma coisa do PT. Na verdade, que se há audiências públicas, debates, plenárias, mas que permita que a população também diga, olha, tenho tanto para gastar, onde que eu começo? Inverter as prioridades, não é tirar dinheiro de ninguém, só começar, como diria a Bíblia, socorrei principalmente os que mais precisarem, até na oração também tem isso. Então esses 2 desafios, teria tantos outros, mas esses 2 desafios eu acho que tem que ser começado, e até porque, infelizmente, na questão de saúde, nós temos um problema terrivelmente de autismo, de pessoas que estão indo para a droga, pessoas que adormecem aqui na escadaria, que vêm de fora, evidentemente, mas nós estamos vendo que pode ali na frente nós chegarmos a um estilo São Paulo. Tem um monte de pessoas que estão ali quase que irrecuperáveis. E dinheiro tem muito para a saúde, só que está se dedicando só, e tem que ter o cuidado na parte curativa, está doente, curar. Mas tem que criar uma linha de prevenção. Quanto mais eu diminuir as consultas, mais eu diminuir a internação, mais eu diminuir os exames, aí eu posso começar a fechar a parte curativa e trabalhar mais na parte preventiva. Um desafio que deixo para os candidatos que assumirem a campanha, para tentar fazer esse debate, que teria que ser feito. Eu não acho que é um grande feito você abrir uma vez a cada 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses, mais uma SF, mais uma SF, mais uma SF. Você está dando o exemplo que Amaral está doente. Então, eu trabalhei na inversão das prioridades, na questão de obras, sem deixar de atender, evidentemente, os eventos, as entidades, mas na questão da saúde eu tenho que continuar na parte curativa como está, mas dar uma inserção fortíssima na parte preventiva. Senão amanhã não vai ter orçamento que aguente para tratar de doença aqui em Amaral.